Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a Guiomar Souza, eu sou fonoaudióloga, formada em Manaus, mas agora estou atuando em Santa Catarina. É um prazer estar aqui com vocês para dar algumas dicas, somar com alguns conhecimentos, tá? Eu quero começar, claro, pela amamentação. A amamentação é um processo importantíssimo para a mãe e para o bebê e com certeza muitas de vocês vão participar desse momento, tá? Participe, colabore e reforce sempre para a mãe não desistir, que mesmo que seja dolorido, mesmo que tenha muitas dificuldades, que ela possa estar cercada de profissionais que ajudem ela quanto à posição, quanto à pega, quanto à forma correta dela amamentar, sobre suas dificuldades peculiares, que cada mãe tem sua dificuldade particular, e que você apoie ela, reforçando, dando conhecimento e dando carinho nesse momento que muitas têm dificuldade. Tem um outro momento que seria interessante vocês estimularem também. Não somente na fase das brincadeiras, mas quando bebê, a gente também estimula os bebês. Com aquelas músicas que tem aquelas palavras repetitivas, mas são super boas e importantes para a criança já ir conhecendo alguns sons e já ir gravando na sua memória auditiva, né? É super importante vocês também terem essa chance de quando for colocar para dormir, quando estiver ali acordada, brincando, você estiver projetando músicas com sons de repetição. Isso ajuda na memorização auditiva. Quero dar uma dica sobre o cotonete. Cotonete, que é uma haste que muitas pessoas utilizam para fazer a limpeza dos ouvidos. Não indique para mãe, para o bebê que você está fazendo acompanhamento, o uso dessa haste do cotonete. Justifique o quê? Que ele não faz a limpeza adequada do ouvido. Ele não é indicado para limpar o ouvido. Na realidade, o nosso ouvido não precisa ser limpo. A cera, ela não é sujeira. A cera é a proteção do nosso ouvido. E o cotonete, o que ele faz? Ao invés dele retirar, como muitas pessoas pensam, ele empurra a cera para dentro do ouvido. Isso pode gerar lesão, isso pode gerar obstrução, isso pode gerar várias alterações no ouvido, principalmente de uma criança na qual o ouvido ainda está se desenvolvendo. Então, nos momentos em que o cotonete aparecer ali, você oriente essa mãe. Vamos usar uma toalha, vamos usar um papelzinho úmido para limpar aqui por fora apenas do ouvido, de maneira que não entre no conduto auditivo, tá? Indico também a questão de higienização naquele processo quando começa as brincadeiras e que os brinquedos vão para a boca. Lá existe uma fase que é super natural da criança, pegar os brinquedos e levar à boca. Muita atenção, muito cuidado nesse momento com a higienização desses brinquedos e com o tamanho desses brinquedos, tá? Nós indicamos a utilização de brinquedos coloridos e brinquedos grandes, porque chamam mais a atenção dessa criança e você consegue fazer várias coisas com esse objeto. Tá? Criança não precisa de muitos brinquedos, ela precisa de poucos brinquedos, mas que sejam brinquedos que você consiga com um só fazer várias brincadeiras. Criança gosta disso, ela não precisa ser super estimulada, ela precisa ser direcionada, tá? E já que a gente já tá falando das brincadeiras, em vários momentos em que você estiver ali brincando, para aquela criança que ainda não tem um raciocínio lógico ainda muito formado, você pode trabalhar com ela a escrita livre. Ah, mas ela ainda não escreve, não sabe pegar no lápis direito. Comece orientando. Dê um pincel, uma caneta mais larguinha para essa criança, para ela conseguir ir riscando mesmo. Pode deixar ela riscar, pode deixar ela rabiscar a folha. Você vai estar trabalhando coordenação motora fina, coordenação motora grossa, então assim, deixa ela arriscar, deixe soltar a
criatividade da criança naquele papel. Com o passar do tempo, você pode ir fazendo escrita direcionada, que aí já muda um pouquinho, que são aqueles pontilhados que você pode fazer um círculo pontilhado e pedir para ela cobrir o círculo. Claro que nos primeiros momentos ela não vai conseguir, mas você diz, muito bem, vamos fazer de novo? Vai sair mais bonito ainda. Então, esses estímulos, essas oportunidades que você está dando a essa criança, que muita gente diz, ainda não é o momento, ela não vai conseguir, mas aí ela já vai tentando, já vai aprimorando todas essas questões motoras dela. Eu queria também dar um conselho e uma dica, dar um conselho sobre os gritos das crianças. A gente vê muito em consultório mães que chegam muito preocupadas com crianças que estão afônicas, crianças que estão em estágio até de alteração em prega vocal por conta de gritos. Hoje em dia, toda criança tem uma estimulação muito grande de celulares, né? Elas têm um acesso muito fácil ao celular. E no celular vem muita coisa e grande parte dessas estimulações de celular é através de gritos, música alta, fone de ouvido. Então você que está do lado dessa criança ali, só querendo somar com querendo dar a ela todo o benefício possível, seja resistente quanto ao uso do fone de ouvido, quanto à permanência de celular durante muito tempo e quanto aos gritos. Fale sempre baixinho para que essa criança queira conversar com você baixinho e não gritando, porque a permanência e a repetição de fala gritada gera muitas alterações em prega vocal. Lá começa pela rouquidão e aí depois, quando chega em consultório, infelizmente já chega com calo na prega vocal, com fenda glótica. Então, assim, vamos tentar educar essa criança a não falar gritando, para que não prejudique toda a estrutura vocal dessa criança. Uma dica que muita gente não utiliza, mas que é muito boa: livros. Livros são sempre interessantes para as crianças. Muitas não gostam, é verdade, mas não gostam porque não tem aquele costume desde criança. Quando você vê uma criança olhar para o livro toda interessada, aproveite esse momento, comece ali a contar uma história, faça gerar a criatividade da criança e a sua também, para prender a atenção dela. Isso é muito importante para todo o processamento auditivo dela, tá? Parabéns por vocês estarem aí se capacitando, procurando conhecimento. Eu desejo muito sucesso a todas vocês. Um abraço forte às organizadoras do curso e fiquem com Deus.